Olá, meus queridos, paz de Cristo, vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje é dia 14 de maio de 2026, hoje é uma quinta-feira e eu quero compartilhar com vocês aqui um versículo do Salmo 27. Salmo 27, versículo 13. Salmo 27, versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa palavra aqui tocou muito o meu coração e hoje eu quero falar sobre filhos. É um assunto que me toca bastante, né? E acredito que quem já foi agraciada pelo Senhor com a maternidade e com a paternidade também, sabe que esse é um assunto bem delicado, bem sensível, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E diante das tribulações, diante das dificuldades, diante das lutas que às vezes vão minando as nossas forças, a gente tem que estar sempre firme na presença do Senhor para que Ele renove as nossas forças. O Senhor me presenteou com esse versículo aqui, Salmo 27, versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Para quem ainda não me conhece melhor, eu sou a missionária Gardênia Rocha, sou mãe da Linda. E a Linda, na semana passada, ela completou 14 anos. Adolescência, né? É uma fase em que a gente tem que ter muita atenção. E de uns anos para cá, eu precisei fazer uma escolha, né? Eu tinha, ainda tenho até hoje, na verdade, a possibilidade de conseguir um salário melhor mediante a disponibilidade de um tempo maior para trabalhar. Então, eu me vi diante de uma bifurcação. Ou eu trabalho mais, né, para levantar uma grana, para poder dar uma condição de vida melhor para mim e para ela. Eu sou divorciada, eu crio minha filha sozinha, eu sou mãe solo. Eu moro numa cidade em que eu não tenho família por perto e eu não recebo a pensão do pai da minha filha. Então, é graça e misericórdia de Deus na minha vida, né? A gente não pode ficar doente, não pode ficar cansada, então a gente precisa ser aquela coluna de sustentação mesmo, tanto materialmente, financeiramente, as despesas de uma casa, quanto espiritualmente também. Então, eu tive essa possibilidade e essa possibilidade ela está aberta para mim até hoje, por graça e por misericórdia de Deus, para que eu conseguisse disponibilizar mais tempo para trabalhar, para levantar uma grana maior. Quanto mais você trabalha, para quem não entende, a profissão de professor é por hora. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto menos você trabalha, menos você ganha. E aí eu poderia desfrutar de conquistas que eu sempre quis na minha vida, terrenamente falando, de uma forma mais rápida, porque eu levantaria essa grana em menos tempo. Mas o Senhor, ele sempre soube o que fez, o que faz e o que ele vai fazer. Ele é maravilhoso, ele é magnífico, ele é perfeito e ele me deu a minha filha de presente, porque eu mesma pedi. Eu lembro que quando eu senti, né, vontade de ser mãe, quando o meu relógio biológico despertou, eu só fiz duas orações. Eu só toquei nesse assunto duas vezes com Deus. E se fosse da vontade dele me fazer mãe, eu estava esperando nele. Depois de 7 anos tentando pelos meus meios, e médico daqui, exame daqui, remédio dali, quando eu parti para a oração, eu só precisei tocar nesse assunto duas vezes com Deus. E aí, eu comecei a administrar minha rotina e conversar com a minha filha que eu estaria mais tempo no trabalho. Aquilo ali começou a me gerar certas questões com ela, né?
ela começou a se sentir mal de saúde, eu comecei a ficar num cansaço extremo, sem ter tempo para dedicar a ela, sem ter tempo para ouvi-la, sem ter tempo para sair, para passear, me divertir. E o tempo que eu tinha, eu precisava descansar para eu continuar naquela pegada firme de trabalho. E a gente em sala de aula lidar com muitas famílias, né? Os desafios que a gente enfrenta em sala de aula com as crianças é reflexo das famílias. E eu comecei a entender que eu estava vivendo uma problemática com a minha filha por causa da escolha que eu tinha feito. Eu me lembro que teve um ano em que eu tinha trabalhado tanto, 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 caiu uma bolada na minha conta. Mas logo em seguida eu entrei de férias e eu não usufruí direito das minhas férias. Foi um lamento muito grande por aquelas férias daquele ano, porque eu não consegui usufruir, eu não tive forças, o cansaço era tanto, o desgaste, o psicológico estava tão sobrecarregado que o corpo só foi entender que eu estava em fase de descanso, em dias de descanso, quando já estava perto de eu voltar a trabalhar, 30 dias depois, né? E na verdade até mais de 30, porque a gente entra de férias junto com as crianças no final do ano, para as festas de fim de ano, e depois emenda janeiro todo, e tem, dependendo do lugar que você trabalha, só volta até depois do carnaval. Então, na verdade, são mais de 30 dias. Mas eu não consegui desfrutar, porque o corpo físico, a mente, o emocional demorou para relaxar. Então eu entendi que era um dinheiro de dores. E a minha filha começou a questionar muito. Então eu tive que fazer uma escolha, eu tive que passar a trabalhar menos. Hoje eu trabalho só meio expediente, ganho menos, tive que diminuir, né, o quantitativo salarial. Algumas dificuldades financeiras apareceram, eu passei a ter que ter mais paciência para administrar o financeiro e, em compensação, eu pude desfrutar mais do crescimento dela, do desenvolvimento dela, conhecê-la mais, né? A gente acha que filho sai de dentro da gente, que a gente conhece mais, mas às vezes saem umas pérolas que você não espera. E é nesse ponto que eu quero chegar, porque ela vivenciou uma situação semana passada e ela tinha recebido um convite para sair com um grupo de amiguinhas. E aí ela foi passear. Quando chegou no lugar, ela tomou um baque. Ela ficou surpresa com a atitude de uma das meninas do grupo que tinha saído com ela, porque me parece que algumas sabiam que ela ia, outras não sabiam. Enfim, houve ali uma rejeição pela minha filha, né? Algumas aceitaram a presença dela e outras não. Resumidamente falando, ela voltou para casa, ela não concluiu o passeio com o grupo de amigas. Ela deixou as amigas lá no lugar onde elas tinham ido e minha filha voltou para casa sozinha. E aí ela falou: mãe, você não sabe o que aconteceu. O que, que aconteceu? Meu Deus do céu, conta tudo e fala e tal. Aconteceu isso, 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 isso. Quando eu cheguei, que fulana falou, que a outra não gostou e que PPP. Mãe, eu vim embora. Eu vim embora e eu vou resolver isso. Ela pegou o interfone do apartamento, ligou para outra amiga e foi embora passear de novo. Eu fiquei analisando aquilo, falei assim, gente, mas não é que eu já tinha ensinado isso para essa menina e agora eu tô tendo o retorno do que eu ensinei para ela. Houve uma situação em que a gente não morava nessa atual cidade onde nós estamos. Nós morávamos na nossa cidade natal. E eu fui levar ela para brincar numa pracinha e teve uma menina que fez ela chorar. Mãe, ela falou para mim que não vai brincar comigo porque eu sou marronzinha. Enfim, a gente sabe que a criança é pura, ela é inocente, ela não pensou nisso sozinha, né? É uma vivência que a menina tem em casa, provavelmente ela deve ouvir coisas que façam ela ter esse posicionamento.
A menina não tá nem sabendo o que tá falando. E aí, ali naquela praça, eu cheguei para ela assim: pois você deixa ela para lá e vá caçar outra criança. Olha quantas crianças tem aqui para você brincar. Não demorou muito tempo, a minha filha estava brincando com uma criança albina, que informalmente, né, vulgarmente, a gente chama de sarará. E a minha filha, ela tem a mesma cor de pele que a minha e o cabelo dela é aquele blecão, a coisa mais linda. Quem me conhece aqui, que tá inscrito aqui no canal, sabe como é a minha Linda. Por isso que eu botei esse nome dela, Linda. E não é só um apelido, uma forma carinhosa de se chamar. Está na identidade dela, está na certidão de nascimento dela. Linda. 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 É o nome dela. E aí, eu acredito que eu não sabia. Eu não sabia que aquilo tinha marcado o interior dela. E quando foi agora, semana passada, ela vivenciou essa situação e ela teve essa reação que eu tinha plantado. Então, por que eu estou fazendo questão de contar isso? Porque valeu a pena abrir mão do dinheiro para estar perto, ouvindo, orientando, conversando. E tudo isso, gente, dá um trabalho. Você esperar o filho contar tudo o que aconteceu naquele dia da escola. Você esperar o filho contar tudo o que aconteceu quando ele desceu para brincar no play. Você esperar o filho desabafar, angustiar. Você entender aonde que está o X da questão. Por que o filho está chorando por aquele assunto? Você vai se colocando no lugar do filho, porque na verdade eles são nossas cópias. Quando o filho está falando, na hora vem na mente, né? Já passei por isso quando eu era da escola, eu já ouvi esse discurso também. E aí você vai orientando, você vai explicando. E não foi uma nem duas vezes que eu já cansei de explicar para ela: olha, não se briga por reconhecimento, não se briga por aplauso, não se briga por posição, não se briga por atenção. Quando alguém não reconhece isso em você, né, quem você é por dentro, a forma como você se comporta, o que você pensa, o que você acha, quem despreza isso não está pronto para você. E aí, quando essa situação aconteceu, eu estava muito preocupada financeiramente, né? Existem responsabilidades financeiras que são de longo prazo, que demoram e você tem a preocupação de manter as coisas em dia e às vezes não é possível. Nós ainda moramos no Brasil, né? Não vamos entrar em outros assuntos de política e finanças e tudo mais, mas vocês entendem que eu quero dizer que o contexto ele não facilita a nossa vida, né? Mas quando isso aconteceu com a minha filha, eu me senti assim, tão agraciada por Deus, porque eu não vi revolta nela. Depois ela falou normalmente, as meninas vieram pedir desculpa, desculpa, a gente não queria te rejeitar, te desprezar. Eu falei, minha filha, isso vai cansar de acontecer com você, no seu meio social, na sua escola, aqui no condomínio onde a gente mora. E na igreja também. Porque Jesus disse que veio para os doentes e a igreja, ela está aberta para receber a quem quiser beber da água da vida para matar a sede da alma, comer o pão da vida para matar a fome da alma, a saciedade, né, da nossa alma, do nosso coração, do nosso homem interior. Todo ser humano tem um vazio dentro dele que é Deus que preenche direitinho do tamanho certo. Então, enquanto a pessoa não entender isso, ela vai, de alguma forma, externar a ferida dela. E quantas vezes a gente também não fez isso um dia? A gente é decepcionado, mas a gente também decepciona. Então, nem sempre a gente vai agradar todo mundo também. Então, eu achei tão importante compartilhar isso aqui. Talvez você seja pai, seja mãe, entenda que você vai ver a bondade do Senhor. Eu costumo muito dizer isso para os líderes de departamento infantil. A criança, ela não nos dá esse retorno imediato. Ela não nos dá um retorno rápido. Você precisa plantar a semente e esperar. E conforme ela vai crescendo, aquela semente que foi plantada, ela vai germinar
e vai dar bons frutos. Basta que a gente creia. É isso que diz o versículo 13 do Salmo 27. Eu creio. Então, eu estou muito contente, eu estou muito feliz, porque eu fiz uma escolha acertada, né? É lógico que isso me fez arcar com consequências financeiras, né? Mas ainda assim é melhor você se sentir feliz por uma alma, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você é pai ou mãe e está vivenciando aqueles momentos sacrificantes, tá? Porque a maternidade e a paternidade é símbolo de sacrifício. E amor não é sentimento, amor não são palavras bonitas. Amor é atitude. Quando um filho age de uma maneira meio mal criada, você fica chateado ali na hora, você briga, daqui a pouco você está amando e se preocupando com o filho de novo. Isso é amor. Assim como Deus nos ama, né? Quando a gente peca, quando a gente desliza, quando a gente faz pirraça, quando a gente não quer aceitar a vontade de Deus, né? Ó a criança falando aqui também, né? E ainda tenho vivenciado esses dias, né? Dias de algumas dificuldades emocionais, algumas dificuldades internas, para aceitar os caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, para nos dar o fim que nós desejamos, um fim de paz. E aí vem o filho. Ô mãe, você tá diferente. Ô mãe, o que tá acontecendo? Olha, mãe, você tá desanimando, hein? Ah, não, minha filha, dá um desconto, é um cansaço. Mas toda vez tá cansada, mãe? Então, é gostoso de ouvir, né? Essa preocupação, esse carinho, porque foi o que eu plantei nela. Não, você não vai ficar pendurada no celular e não, vamos embora para a igreja. Não, você não vai andar com essa menina, não. Mas aí eu não vou ter ninguém para brincar, brinca sozinha. Eu brinco um pouquinho com você, também não posso brincar muito, porque eu tenho que fazer a janta, o almoço, e daqui a pouco você tá no meu ouvido. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. Brinca sozinha. Não, você não vai deixar de ir para a igreja para ir para outro lugar. Vai antes, depois você vai para a igreja. Ou então deixa para ir para outro lugar outro dia, mas não deixa de ir para a igreja. Então hoje eu mesma tô presa na semente que eu plantei. Graças a Deus por isso, né? Ah, mãe, você não vai hoje por quê? Ó, presta atenção, hein? Vê lá, já tem um tempo que eu não tô vendo você orar, hein? E eu, como é que fico? Ai, é uma delícia, gente, é uma bênção. Os filhos, eles são um motivo da gente não desistir de muita coisa. Graças a Deus pelos nossos filhos. Amém? Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É uma delícia você saber que uma postura de sacrifício valeu a pena. Tudo que a gente faz para Deus vale a pena, porque a gente cria os filhos para o Senhor. É uma delícia você ver o filho negando, escutar uma música do mundo para honrar o Senhor com seus ouvidos e escutar um louvor. É uma delícia você ver o filho lendo a Bíblia. Daqui a pouco você está vendo ele no pé da cama, ajoelhado e chorando, com a Bíblia aberta. Você vê que o Espírito Santo está ali. E você fala, obrigada, Senhor. Cada salário alto que eu abri mão foi um momento de investimento espiritual na alma dela. Das minhas contas, o Senhor cuida. Da minha despensa, o Senhor cuida. Do meu guarda-roupa e do dela, o Senhor cuida, porque a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu não fiqueis preocupados com o que haveis de comer, beber ou vestir, porque com todas essas coisas se preocupam os gentios. E nós somos o Israel de Deus, nós não somos os gentios. Nós somos os gentios que fomos enxertados na videira. Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar essa alegria com você e agradecer porque você está aqui. Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau.